Eu moro em um pequeno apartamento em uma área minúscula, não muito longe de uma grande cidade. Este lugar tem 8 apartamentos, mas apenas 5 têm pessoas morando neles. O restante está vazio. Esta área é pequena e, com o tempo, muitas pessoas foram embora, fazendo com que ficasse deserta e silenciosa. Mas se eu tentar me mudar para mais perto da cidade, o aluguel fica muito caro para mim, então tenho que ficar aqui. Não é o pior lugar para morar, mas também não é grande coisa. Alguns meses atrás, depois de voltar do trabalho, fiz minhas coisas normais da noite e fui dormir. Naquela noite, continuei acordando por causa de barulhos vindos do apartamento acima do meu. Ouvi sons suaves de batidas, pancadas, e de vez em quando parecia que alguém estava andando. Eu não fazia ideia de quem morava acima de mim e nunca tinha ouvido esses sons antes. No dia seguinte, fui para o trabalho cansada de não ter dormido bem, me perguntando o dia todo sobre os barulhos. O que estava acontecendo lá em cima? Quando voltei para casa naquele dia, ouvi com atenção para ver se havia mais barulhos, mas até eu ir dormir, houve silêncio. Nada de passos, nenhum som, nada. Foi estranho e me deixou inquieta. O silêncio era pesado e o mistério da noite anterior pairava no ar. Tentei me convencer de que não era nada, mas uma parte de mim não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Na noite seguinte, enquanto tentava adormecer, não conseguia evitar ficar ouvindo qualquer som vindo de cima, ao mesmo tempo esperando e temendo que o silêncio fosse quebrado. Era por volta do meio da noite quando acordei novamente, mas desta vez, o som era diferente do que me lembrava da noite anterior. Enquanto tentava afastar o sono, percebi que o barulho era mais alto e não vinha do apartamento acima. Estava mais perto. Levantei da cama e me movi silenciosamente até a sala, onde fica a porta do meu apartamento. O barulho vinha do corredor lá fora. Espiei pelo olho mágico da porta, mas só consegui ver a porta do apartamento em frente ao meu. Não dava para ver muito do corredor. Aí, ouvi passos se afastando, subindo as escadas, e o som de uma porta batendo. Esperei um momento, depois abri a porta um pouco para olhar lá fora. O corredor estava vazio. Saber que alguém estava lá fora fazendo esses barulhos tão tarde me deixou assustada. Rapidamente tranquei a porta novamente e fiquei esperando um pouco antes de tentar dormir novamente. Mas nem uma hora depois, alguém começou a bater fortemente na minha porta. Cuidadosamente, fui verificar pelo olho mágico de novo. Havia um homem lá fora, com as mãos escondidas no casaco. Ele bateu novamente e tentou ver se a minha porta estava destrancada. Ele parecia nervoso, olhando ao redor do corredor. Ele parecia falar com alguém que eu não conseguia ver, como se não estivesse sozinho. Foi aí que percebi que a situação poderia ser muito séria. Peguei meu telefone em silêncio e liguei para a polícia. Enquanto falava com eles, as batidas ficaram mais fortes. De repente pararam e ouvi passos correndo escada acima para o apartamento acima do meu. A polícia chegou logo depois. Eu contei tudo a eles e eles foram verificar o apartamento de cima. Era para estar vazio, mas encontraram 2 homens escondidos lá, com lixo espalhado por todo lugar. Os homens disseram que estavam apenas procurando um lugar para ficar e não queriam fazer mal a ninguém. Eles não explicaram os barulhos nem por que bateram na minha porta de forma tão agressiva. Eles foram levados pela polícia, mas acho que não foram muito punidos. Eles eram sem teto e não tinham realmente machucado ninguém. Mas naquela noite eu fiquei mais assustada do que jamais estive. Mesmo que não tenham dito muito, sinto que eles estavam planejando algo ruim, especialmente para mim. Eu estava trabalhando no turno da noite como segurança em um grande prédio de escritórios no centro da cidade. Esse prédio era enorme, destacando-se entre outros arranha-céus. Por dentro, parecia uma pequena cidade, com muitas empresas espalhadas pelos andares. Os corredores pareciam intermináveis,
como túneis sem fim. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Tudo era muito quieto à noite, com apenas o som do sistema de refrigeração e, ao longe, o barulho dos carros quebrando o silêncio. Estar sozinho em um lugar tão grande sempre me deixava um pouco solitário, mas naquela noite, algo parecia estar errado. Eu estava sentado na minha mesa, observando as câmeras, quando ouvi um barulho estranho vindo de onde os elevadores ficavam. Parecia algo arranhando o metal, e talvez um leve som de batidas. Não tinha certeza, mas não consegui ficar parado. Eu precisava ver o que era. Caminhei lentamente pelo corredor escuro, meus passos ecoando no chão duro. O silêncio ao meu redor fez meu coração bater mais alto nos meus ouvidos. Quando me aproximei dos elevadores, olhei cautelosamente ao virar a esquina, esperando ver algo, mas não havia nada. Os elevadores estavam lá, parados, com as portas fechadas. Pensei que talvez tivesse imaginado o barulho e voltei para a minha mesa, tentando me livrar daquela sensação estranha. Mas, assim que comecei a relaxar, uma pessoa apareceu atrás de mim. Ele veio de onde o barulho havia sido. Era um homem vestindo roupas muito antigas e largas. Ele parecia mal cuidado e seus olhos estavam selvagens, o que me deixou realmente assustado. Ele se aproximou silenciosamente por trás, o que me chocou, pois todas as portas estavam trancadas, exceto a da frente, e eu não o vi entrar. Eu só tinha deixado a minha mesa por um curto período e ele veio da direção oposta. Não fazia ideia de como ele havia entrado. O homem me fez algumas perguntas estranhas, como a que horas o prédio abria, e depois simplesmente se virou e foi em direção à saída. Rapidamente peguei meu telefone para ligar para a polícia. Apertei o número de emergência no meu telefone, mas o homem pareceu perceber, porque rapidamente se virou e voltou em minha direção, desta vez mostrando uma arma. Ele me ordenou que colocasse o telefone no chão. Eu obedeci e deixei o telefone cair na mesa. Sem dizer mais nada, ele pegou meu telefone e o colocou no bolso. Depois começou a se mover em direção à porta da frente novamente. Eu fiquei paralisado, chocado com o que estava acontecendo, mas por dentro, esperava que a ligação de emergência tivesse sido completada, mesmo que eu não tivesse falado com ninguém. Eu desejava que a chamada pudesse ser rastreada, embora não soubesse se isso era possível. Estava com tanto medo que nem conseguia pensar em alcançar o outro telefone que estava bem na minha frente. Mas então o som de sirene se aproximou, cortando o silêncio da noite. O homem olhou para trás, com pânico no rosto, ao ouvir o som das sirenes também. Quando a polícia chegou, rapidamente tomou o controle da situação. O homem estava furioso, mas não pôde fazer nada enquanto os policiais o levavam. Eles agiram com rapidez e sabiam exatamente o que fazer. Depois que ele foi levado pela polícia, eu finalmente me senti seguro de novo. O perigo imediato havia passado, mas o medo e as perguntas sobre o motivo de ele ter invadido ainda permaneciam. Os policiais procuraram ao redor, tentando descobrir por que o homem tinha invadido. Eles encontraram uma porta nos fundos com a fechadura quebrada. Foi assim que ele deve ter entrado. Depois daquela noite, o prédio ficou mais seguro. Instalaram mais câmeras e mais guardas, e todos os pontos vulneráveis foram consertados. Todos se sentiam muito mais seguros, mas eu nunca consegui esquecer aquela noite. No ano passado, eu estava saindo com alguns amigos e algo assustador aconteceu logo em seguida. Era quase meia-noite quando decidi voltar para casa. Estávamos na casa do meu amigo John, que ficava um pouco longe da minha casa. Levaria cerca de 1 hora para eu chegar, mas caminhar não me incomodava. A noite tinha sido agradável, passada com bons amigos, mas agora eu estava andando sozinho pelas ruas pouco iluminadas da nossa cidade, que geralmente é tranquila. O ar estava frio e uma leve brisa soprava. Eu já tinha percorrido esse caminho várias vezes durante o dia,
e ocasionalmente à noite. Agora, enquanto caminhava, o som dos meus próprios passos ecoava pelas ruas vazias, me fazendo sentir ainda mais sozinho. As casas, que durante o dia estavam cheias de vida, agora estavam escuras e silenciosas, com todos provavelmente dormindo. As luzes dos postes eram fracas, mal iluminando o caminho à minha frente. Eu caminhava rápido, como de costume, já que sou bem alto e meus passos são longos. Quando cheguei na esquina da Oak Lane, com a Maple Drive, notei o farol de um carro atrás de mim. Virei-me e vi um carro vindo em minha direção rápido demais. O medo tomou conta de mim. Corri para o lado tentando evitar o carro. Ouvi o som alto dos freios enquanto me afastava. O carro quase me atingiu e eu senti o vento passar por mim. Fiquei parado, congelado, observando o carro. As luzes do freio acenderam, um vermelho brilhante. O carro parou e, de repente, virou e começou a vir na minha direção de novo. Meu coração estava disparado e comecei a suar de medo. Corri, procurando um lugar para me esconder. A única coisa que encontrei foi um poste de luz na calçada. Me escondi atrás do poste, torcendo para que ele me mantivesse seguro do carro. O carro parou de repente quando se aproximou. Fiquei ali, congelado. Eu conseguia ver a silhueta do motorista, mas nada além disso. Ele ficou imóvel e em silêncio. Esperei ali, me sentindo cada vez mais assustado com o passar dos segundos. Tirei meu celular para ligar pedindo ajuda. Ao ver isso, o motorista colocou o carro em marcha ré e saiu rapidamente. Foi quando percebi que o carro não tinha placa. Tentei me acalmar, pensando no que tinha acabado de acontecer. Alguém realmente tentou me atropelar com o carro sem motivo algum. Quando a polícia chegou, o carro já tinha ido embora. Descrevi o que pude, mas sem a placa era difícil. O carro parecia comum, de um tom discreto de prata escura. O policial se ofereceu para me levar para casa, já que eu estava perto, mas eu estava com muito medo de continuar a pé. Assim que cheguei em casa, entrei direto e travei a porta atrás de mim. Encostei-me na porta e senti meu coração finalmente começar a desacelerar. Fui para a cama, mas não consegui dormir direito, pensando sobre aquela noite. A polícia nunca me contatou novamente, então acho que eles não pegaram o motorista. Não que fizesse muita diferença. Eu não tinha nenhuma prova do que ele tentou fazer, e sem câmeras por perto, não havia como mostrar que algo realmente aconteceu. Minha pequena casa fica no fim de uma vila minúscula, com muito espaço aberto ao redor. Não está completamente sozinha, mas a próxima casa fica a uma boa caminhada de distância, então não parece uma casa comum em uma vila. Escolhi este lugar por esse motivo. Eu estava morando lá sozinha há 6 anos quando essa coisa estranha aconteceu. Era apenas um final de semana normal e eu não tinha planos especiais. Eu estava principalmente assistindo TV ou trabalhando no meu pequeno jardim. Uma tarde, enquanto eu caminhava pela minha casa, olhei pela janela e vi algo estranho. Havia uma pessoa caminhando entre as árvores, bastante longe, mas ainda no meu terreno. Eles podiam claramente ver minha casa de onde estavam, mas o que era realmente estranho era a forma como estavam caminhando. Eles estavam indo em direção à parte de trás da minha casa, que só leva a uma grande área florestal. Continuei observando pela janela enquanto passavam pelo meu quintal e desapareciam na floresta. Eu não estava muito preocupada com alguém estar na beira do meu terreno, mas definitivamente era estranho, considerando onde minha casa ficava. Continuei o meu dia, verificando a janela algumas vezes para ver se a pessoa voltava, mas não vi mais nada. Mais tarde, naquela noite, eu estava assistindo a um filme na minha sala de estar, quando, de repente, ouvi passos. Eram silenciosos e lentos, alguém caminhando sobre as folhas do lado de fora. Movi-me silenciosamente para olhar pela janela e fiquei chocada ao ver um homem
a apenas alguns passos de distância de mim. Depois que o choque passou, olhei novamente e ele parecia não notar minha presença. Ele continuou caminhando lentamente, cruzando meu quintal. Parecia ser a mesma pessoa que eu tinha visto mais cedo, mas eu não tinha certeza. Observei até que ele chegou ao outro lado do meu terreno e entrou nas árvores novamente. Foi uma das coisas mais assustadoras que já experimentei, especialmente porque ele estava muito perto da minha casa dessa vez. Fiquei acordada mais tempo que o habitual, pronta para ligar para a polícia se ele voltasse. Às 11 da noite, não havia nenhum sinal dele, então achei que era seguro dormir. Fui para a cama, mas acordei no meio da noite com um som que reconheci. Passos do lado de fora da minha casa. Rapidamente me vesti e desci correndo, mas os passos pararam. Verifiquei todas as janelas, mas não vi ninguém. Fui até a porta da frente e espreitei pelo olho mágico. O mesmo homem estava parado na minha entrada, encarando minha casa. Foi uma visão assustadora, como se ele estivesse planejando algo. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, sabendo que levaria algum tempo para chegarem. Quando olhei para fora novamente, o homem havia desaparecido. Ouvi passos do lado da minha casa. Esperei, esperando que ele fosse embora. Mas então houve um barulho alto e repentino vindo do meu quintal, seguido por completo silêncio. Eu estava paralisada, sem me mexer, quando outro estrondo alto ecoou e o silêncio caiu novamente. Pareceu uma eternidade até a polícia chegar. Quando chegaram, pude ouvi-los do lado de fora, gritando para o homem soltar sua arma. Isso durou alguns minutos, até que finalmente conseguiram fazer o homem se render. O motivo de suas ações era incerto, e quando contei à polícia sobre ele caminhando pela floresta mais cedo, isso só tornou tudo mais confuso. O homem alegou que estava temporariamente insano. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas é difícil de acreditar. Eu tenho pensado muito em compartilhar a minha história de uma vez que estava sozinha em casa e me senti realmente assustada. Pode não parecer super assustador para os outros, mas para mim foi a primeira vez que me senti verdadeiramente desconfortável e insegura no meu próprio lugar. Isso aconteceu há alguns verões, quando eu estava na casa dos 20 anos e estudava para o meu diploma online. Um dia, enquanto trabalhava em um trabalho, alguém bateu na porta do meu apartamento. Eu abri a porta e vi um homem que disse que estava lá para verificar o apartamento em busca de danos. Eu moro no último andar do meu prédio e a única saída é pela porta da frente. Não me senti presa até que algo assustador aconteceu depois. Eu realmente tive alguns problemas no meu apartamento por causa de chuvas fortes que danificaram as paredes e até causaram uma lâmpada no meu teto a parar de funcionar. Eu contei tudo isso ao homem, mas ele disse que precisava entrar e ver por conta própria, então eu o deixei entrar. Devo mencionar que eu não estava realmente vestida para receber alguém. Eu estava usando um vestido de noite vermelho e não percebi que estava ao contrário. Olhando para trás, acho que isso pode ter levado ao que aconteceu em seguida. Levei o homem até o meu quarto para mostrar o dano e até deixei que ele tirasse fotos. Ele tinha um sotaque forte que dificultava entender ele às vezes. Enquanto ele estava olhando ao redor, eu liguei para a minha mãe para contar sobre a visita inesperada. Eu estava deitada na cama enquanto falava com ela e notei pelo canto do olho que o homem estava me encarando de uma maneira estranha. Não pensei muito nisso na hora, pois estava focada na ligação. Depois que desliguei, mostrei o resto do apartamento a ele para checar mais danos, o que não demorou muito. Ao mostrar a saída, ele fez um comentário sobre meu corpo, perguntou quantos anos eu tinha e então tirou o telefone. Ele queria tirar uma foto comigo, o que me deixou muito desconfortável. Tentei me cobrir com os braços, mas ele afastou-os e até puxou meu vestido de noite para baixo um pouco para tirar mais fotos. Eu estava realmente assustada, mas tentei agir normalmente e disse que ele precisava ir embora.
Enquanto tentava tirá-lo, ele pediu um beijo. Eu disse não, mas então ele pediu um abraço. Eu não sabia o que fazer. Relutantemente eu o abracei, um abraço estranho e distante. E foi quando ele tentou me beijar. Eu consegui me afastar a tempo, então ele só tocou o lado da minha boca. Eu rapidamente disse adeus e tranquei a porta. Então liguei para uma amiga e contei tudo a ela. Depois da ligação com minha amiga, senti uma onda de raiva e medo me invadir. Esse homem quase me atacou na minha própria casa. Já tinha enfrentado toques indesejados em trens lotados e comentários indesejados na rua por causa da maneira como eu me vestia antes. Naquelas ocasiões, eu podia simplesmente me afastar dessas pessoas assustadoras, mas isso foi diferente. Isso aconteceu na minha casa, onde só havia uma saída, e isso me deixou ainda mais assustada. Eu liguei para minha mãe a seguir para contar o que aconteceu, e ela ficou realmente brava. Ela perguntou se o gerente do prédio estava lá quando isso aconteceu. Eu disse que não. Acontece que o homem não tinha permissão para estar no meu apartamento sem o gerente do prédio. Fiquei doente do estômago, então terminei a ligação com minha mãe porque alguém estava batendo na porta novamente. O homem havia voltado, e dessa vez, o gerente do prédio estava com ele. Eu já tinha colocado um moletom e apenas deixei-os entrar sem fazer alarde. O homem agiu como se não me conhecesse e eu estava muito chateada e chocada para dizer qualquer coisa. Depois que eles saíram, falei novamente com minha mãe. Ela disse que precisaríamos manter a história consistente, porque quando ela e meu pai voltassem, iríamos à delegacia para relatar o que aconteceu. E foi isso que fizemos. A polícia me disse para escrever tudo e conversar com o gerente do prédio. Minha mãe falou com o gerente do prédio no dia seguinte e contou tudo, mas o gerente agiu como se eu estivesse inventando tudo, dizendo que mulheres frequentemente afirmavam ter sido atacadas quando estavam sozinhas com um homem e não vestidas adequadamente. Portanto, nada foi feito a respeito. O homem foi simplesmente transferido para trabalhar em outro prédio para evitar mais problemas como esse. Minha família ainda vive naquele apartamento. Levei muito tempo para superar o medo e a ansiedade que essa experiência me causou e para me sentir bem ao redor de meus amigos homens e confortável comigo mesma novamente. Agora, eu ignoro o gerente do prédio sempre que ele aparece. Ele precisa avisar meus pais sempre que alguém vier inspecionar nosso apartamento, porque eu me recuso a ficar sozinha para essas visitas. Eu costumava dirigir longas distâncias para o meu trabalho, me mudando de uma cidade para outra. Meu empregador cobria o custo de um bom hotel para mim, mas havia noites em que eu simplesmente estacionava em algum lugar tranquilo e dormia no carro. Dessa forma, eu podia economizar o dinheiro do hotel para mim, basicamente ganhando um extra no dia. Uma noite, depois de terminar o trabalho tarde, me vi em uma estrada deserta, longe de qualquer cidade ou hotel. Decidi encerrar a noite, estacionei, reclinei o banco e adormeci rapidamente. Dormir no carro nunca foi um problema para mim. Eu até achava confortável. De repente, algo me acordou. Sentei-me e olhei pelo retrovisor. Havia duas figuras à distância, atrás do meu carro. No início, pensei que poderiam ser bons samaritanos ou até mesmo policiais curiosos com um carro solitário estacionado à beira da estrada à noite. Saí do veículo, pretendendo tranquilizá-los, mas antes que eu pudesse me aproximar, uma das figuras disparou uma arma na minha direção. Chocado e assustado, me joguei no chão. Enquanto estava deitado, ouvi mais 2 tiros. Não tinha certeza se estavam atirando em mim, já que não fui atingido, mas o medo tomou conta de mim. Eu sabia que precisava fugir, mas levantar parecia muito perigoso. Espiando do chão, percebi que os homens não haviam se aproximado. Eles apenas ficaram lá, imóveis, e percebi que não tinham um carro por perto. Rastejei de volta para o meu carro, dei meia volta e acelerei na direção oposta, com o coração disparado de medo de ouvir mais tiros.
mas nenhum tiro foi disparado. À medida que me distanciava, notei uma caminhonete estacionada ao lado da estrada. Pensando que pudesse ser deles, anotei mentalmente a placa. Não parei até chegar ao posto de gasolina mais próximo, onde estacionei e tentei recuperar o fôlego. Minhas mãos tremiam e meus pensamentos eram um turbilhão de medo, confusão e raiva. Peguei o telefone e liguei para a polícia, relatando os eventos aterrorizantes da noite e fornecendo a placa da caminhonete que eu havia visto. Um policial chegou ao posto para me encontrar. Conversamos por 30 minutos e ele decidiu ficar comigo durante a noite, caso aqueles homens decidissem me seguir. Felizmente, eles nunca apareceram. Com o amanhecer, eu me senti um pouco mais seguro, mas sabia que precisava continuar. Segui meu caminho, ansioso para deixar aquele pesadelo para trás, com a estrada à frente simbolizando uma esperança de esquecer aquelas lembranças terríveis. No dia seguinte, a polícia me ligou. Eles haviam localizado a caminhonete e prendido 2 homens ligados a ela. Ambos tinham um histórico de atividades criminosas, incluindo roubar viajantes desprevenidos. Eles negaram ter atirado em mim, mas eu tinha quase certeza de que eram eles. Embora não tenham sido acusados pela tentativa contra mim, saber que foram pegos por outros crimes me trouxe algum conforto. Não foi o fechamento completo que eu esperava, mas era suficiente saber que eles não estariam à espreita de mais ninguém por um bom tempo. No mês passado, algo assustador aconteceu comigo enquanto eu ainda morava no meu antigo apartamento. Este apartamento era parte de um edifício com outras 3 casas, e o meu era a última. Um dia, por volta do horário do almoço, enquanto fazia uma pausa curta trabalhando no meu computador, alguém tocou a campainha. Fui ver quem era e vi uma jovem mulher parada lá. Ela era bastante magra, vestindo jeans rasgados e uma camiseta simples. Esperei que ela me dissesse o motivo de sua visita, mas ela não falou nada de imediato. Então perguntei o que ela queria. Ela parecia um pouco confusa e me perguntou se eu morava ali sozinha. Isso soou estranho, como se ela não esperasse que eu estivesse lá. Eu disse que sim, que era só eu. Ela pediu desculpas, achando que tinha ido ao lugar errado. Eu disse que estava tudo bem e fechei a porta atrás de mim. Depois disso, voltei para a minha mesa para continuar trabalhando e não pensei muito mais sobre a visita. Horas depois, ao terminar meu trabalho, fui ao supermercado comprar comida e voltei para casa por volta das 8 da noite. Ao entrar no meu apartamento, algo parecia estranho. Não consegui identificar o que era, mas fui armazenar as compras e comecei a preparar o jantar. Enquanto cozinhava, ouvi um barulho vindo de um dos quartos ao longo do corredor. Todas as portas estavam fechadas e não consegui descobrir o que tinha causado o som. Tentei me dizer que provavelmente eram apenas ruídos do vizinho que morava acima de mim. Terminei de cozinhar e sentei para comer à minha pequena mesa. Ouvi uma porta se abrindo. Demorei um momento para perceber que o som vinha de dentro do meu apartamento, não do lugar do vizinho. Levantei e fiquei em silêncio, ouvindo passos no corredor se aproximando da cozinha. De repente, um homem saiu do corredor e entrou na cozinha. Ele não falou, não olhou para mim. Apenas passou direto, abriu a porta da frente e saiu. Eu fiquei congelada ao lado da mesa, cheia de medo. Corri para trancar a porta da frente e, em seguida, me tranquei no banheiro. Mesmo sabendo que o homem havia saído, ainda estava aterrorizada, com medo de que ele voltasse. Ele nunca voltou, mas a polícia não conseguiu encontrar pistas sobre quem ele era. Eu expliquei tudo a eles, mas como ele não olhou para mim, não consegui descrevê-lo bem. Até perguntamos aos vizinhos se eles viram ou ouviram algo estranho, mas ninguém percebeu nada. A parte mais assustadora é que não havia sinais de que alguém tivesse forçado a entrada. Parecia que ele tinha uma chave ou algo assim para abrir a porta. Também mencionei a visita estranha da mulher mais cedo à polícia.
Parecia que talvez eles estivessem trabalhando juntos, verificando meu lugar antes de ele entrar. Não consigo entender por que isso aconteceu comigo. Apenas algumas coisas estavam faltando. Não valiam muito dinheiro. Talvez eu tenha voltado para casa antes que ele pudesse levar mais. Ele nem sequer carregava uma bolsa para itens roubados. E pensar que eles poderiam ter feito uma chave me deixou ainda mais assustada. Consegui me mudar para um lugar diferente, mas já faz um mês e ainda estou sentindo o choque. Acho que sempre vou me perguntar sobre aquele dia, nunca sabendo realmente o que aconteceu. Eu trabalho em um posto de gasolina há 3 anos. Durante esse tempo, conheci muitas pessoas estranhas e passei por algumas situações assustadoras, mas na maior parte, tive mais sorte do que outros funcionários em empregos semelhantes. Porém, tudo mudou no início deste ano. Era uma noite normal e eu estava atrás do balcão, esperando as horas passarem. O posto de gasolina ficava em uma cidade pequena e tranquila, então poucas pessoas apareciam à noite. Eu estava olhando pela janela para a rua vazia quando o telefone tocou. Não me apressei para atender, mas, quando atendi, havia silêncio do outro lado. Nenhuma respiração, nenhum som de fundo, nada além de silêncio. Achei esse silêncio estranhamente interessante, talvez porque não tinha nada mais para fazer, mas, depois de esperar por meio minuto e não obter resposta, desliguei. Pensei em ligar de volta, mas imaginei que, se alguém realmente quisesse falar com o posto, ligaria novamente em breve. Esqueci da ligação e voltei a observar a rua. Embora o posto de gasolina ficasse em um subúrbio, toda a área geralmente ficava completamente escura por volta da 1 da manhã, com apenas as luzes da rua acesas. De repente, o som da porta se abrindo me assustou. Virei-me e vi um homem entrando. Ele parecia ter cerca de 40 anos, vestindo um moletom azul escuro, com uma expressão de cansaço e insatisfação. Ele foi até a seção de bebidas alcoólicas e começou a olhar em volta. Ele passou bastante tempo andando pelos corredores, aparentemente incapaz de escolher uma bebida. Depois de observá-lo por um tempo, perdi o interesse. De vez em quando, dava uma olhada para garantir que ele estava bem. Ao olhar novamente para fora, percebi que não havia nenhum veículo por perto. Aí me dei conta de que ele provavelmente tinha vindo a pé até o posto. Quando olhei de volta para verificar, ele havia desaparecido. Procurei nos corredores, pensando que ele pudesse ter se sentido mal de repente, mas ele não estava lá. Tinha sumido sem deixar rastro. Até fui verificar o banheiro, pensando que ele pudesse estar lá. A porta não estava trancada, e quando olhei dentro, estava vazio. Sentindo-me um pouco confuso, chamei: "Senhor?", na esperança de que ele respondesse, mas só houve silêncio. Voltei para meu lugar atrás do balcão, me perguntando se minha mente estava pregando peças. A porta da loja tem um sino que toca sempre que alguém entra ou sai. Eu não ouvi o sino tocar depois que o homem entrou, o que me deixou intrigado. Peguei uma bebida energética da prateleira, na esperança de que isso me ajudasse a ficar alerta. Durante a próxima hora, alguns carros pararam para abastecer, mas ninguém mais entrou na loja. Tentei me distrair assistindo a um podcast no meu celular. De repente, ouvi um barulho à minha frente. Olhei para cima e quase pulei de susto. O homem estava lá de novo, caminhando pelo balcão e saindo da loja. Ele continuou andando na frente do posto até desaparecer da minha vista. Eu não consegui me mover. Fiquei ali parado, congelado. O resto do meu turno passou em um borrão de choque. Quando o dono do posto chegou às 5 da manhã, contei imediatamente o que havia acontecido. Ele prometeu investigar, mas depois me enviou uma mensagem dizendo que nada estava faltando e que ele não havia checado as filmagens de segurança porque era um incômodo e parecia desnecessário. O que mais me incomodava era que o homem não comprou nada. Ele apenas apareceu, sumiu por mais de 1 hora
e saiu sem deixar rastro ou qualquer explicação. Alguns dias depois, vi meu gerente novamente e implorei para que ele revisasse as gravações de segurança. Ele se recusou mais uma vez. Não muito tempo depois, saí do emprego e fui trabalhar em outro posto de gasolina no lado oposto da cidade. A identidade e os motivos daquele homem ainda são um mistério, e, sinceramente, prefiro que continue assim. Estou no meu emprego em um pequeno depósito há 4 anos. Ele é bem menor que a maioria. Você nem pensaria que é um depósito só de olhar do lado de fora. Uma pequena empresa de tecnologia é dona do lugar e eles só cuidam dos próprios equipamentos, então não precisam de um espaço grande. Meu colega de trabalho, Tom, e eu somos os principais funcionários do turno da noite. Nós revezamos, mas quase nunca trabalhamos juntos. Trabalhar à noite significa que você está por conta própria. O principal trabalho à noite é preencher a papelada, como contar o que está em estoque e verificar o que foi enviado. É realmente um trabalho para uma pessoa, mas uma noite, enquanto eu fazia a papelada em uma pequena sala nos fundos, ouvi uma batida. Vinha da parte da frente do lugar. Fui verificar e havia um cara em pé do lado de fora da porta principal. Ele estava tentando espiar para dentro, com as mãos em concha ao redor dos olhos e o rosto pressionado contra o vidro. Quando me aproximei, ele me viu e deu um passo para trás, batendo novamente para garantir que eu o visse. Ele começou a gritar e sacudir a porta com força. Eu disse a ele que precisava ir embora, que não estávamos abertos para visitantes. Ele me olhou através do vidro por um tempo e então se virou e foi embora. Achei que ele estava apenas bêbado ou algo assim. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. As batidas começaram e o mesmo cara voltou, gritando para eu abrir a porta. Eu o avisei para ficar longe e se ele voltasse, eu chamaria a polícia imediatamente. Ele parecia levar o aviso a sério, porque se virou e foi embora rápido. Nas semanas seguintes, não houve sinal dele. Comentei sobre ele com os funcionários do turno do dia, mas nenhum deles o tinha visto. Uma noite, enquanto eu dirigia a empilhadeira, achei que ouvi um barulho vindo da parte de trás do lugar. Parecia um baque, como se algo tivesse batido na parede externa. Quis ter certeza de que tudo estava bem, então parei a empilhadeira e fui verificar. A princípio tudo parecia normal. Nada tinha caído ou se movido. Quando me aproximei do final do prédio, vi a porta dos fundos. Comecei a pensar que talvez aquele homem tivesse voltado e estava tentando abrir essa porta agora. Esse poderia ter sido o barulho. Essa porta não tinha vidro. Nenhum jeito de ver quem estava do lado de fora. Verifiquei e estava trancada, mas não consegui me livrar de uma sensação estranha. Pensei em abrir para verificar do lado de fora, mas decidi não fazer isso. Voltando ao meu trabalho, ouvi o barulho de novo depois de alguns minutos. Verifiquei tudo por dentro novamente e estava tudo como deveria estar. Mas a sensação de inquietação aumentava sempre que eu olhava para a porta dos fundos. Então tive uma ideia. Corri para o escritório principal querendo verificar a câmera de segurança que ficava voltada para a porta dos fundos. Meu chefe sempre dizia para não nos preocuparmos com as câmeras, mas senti que precisava. Encontrar a filmagem certa levou um momento, mas quando encontrei, lá estava ele. O mesmo homem, parado ao lado da porta dos fundos, com a orelha pressionada contra ela, como se estivesse ouvindo algo dentro. Chamei a polícia, mas parecia que ele sabia, porque se afastou assim que coloquei o telefone no gancho. Nos 2 dias seguintes, revisamos as filmagens das últimas 2 semanas. Mesmo depois de eu tê-lo confrontado na frente, ele continuou voltando todas as noites, sempre para a porta dos fundos, sempre ouvindo. Foi assustador perceber que ele esteve lá todas as noites, sem ser notado. A polícia patrulhou do lado de fora por algumas semanas, mas o homem não voltou. Ainda não sei o que ele queria,
mas a ideia de que ele possa voltar ainda assombra minha mente. Eu tenho uma jovem cadela preta e preciso levá-la para fora várias vezes ao dia, porque ela ainda está aprendendo a fazer suas necessidades lá fora. Eu geralmente a levo para passear pelas ruas tranquilas perto da minha casa, que podem ficar bem escuras. Caminhar por lá me deixa desconfortável. Eu vou durante o dia e nunca encontrei ninguém estranho enquanto passeava. No entanto, continuei notando um carro velho e danificado, de cor azul, passando por nós. Algo nesse carro me deixava com uma sensação estranha. Da primeira vez que o carro passou, não pensei muito a respeito. Mas quando nos aproximamos da rua perto da minha casa, o carro apareceu de novo, chamando nossa atenção. "Você já viu esse carro antes?" Perguntei à minha prima. "Sim, pensei a mesma coisa", ela respondeu. Quando chegamos à esquina, puxei minha cadela para perto, para evitar que ela corresse na frente do carro. Não queria atravessar a rua, então decidimos esperar, mas o carro ficou parado ali, o que me deixou ainda mais preocupada. Tentei ver quem estava dentro do carro, mas não consegui. Tudo o que vi foi uma forma escura de alguém dirigindo. Mas a parte mais assustadora foi a sensação de que essa pessoa estava olhando diretamente para mim. Escolhemos caminhar em outra direção, e a pessoa no carro continuou nos observando. Depois de atravessarmos a rua, o motorista acelerou de repente e fez uma curva brusca. Minha prima ficou muito assustada e sugeriu que pegássemos um caminho diferente para casa, mas isso tornaria nossa caminhada mais longa e já estávamos perto da minha casa. Vimos o carro se afastar, mas congelamos quando as luzes de freio se acenderam. Corremos para casa o mais rápido possível e eu tive que apressar minha cadela. Uma vez dentro de casa, olhei pela janela para verificar se o carro estava por perto. Ele tinha ido embora e me senti aliviada por a pessoa não saber onde morávamos. Foi um momento assustador, mas felizmente estávamos seguras em casa. Mais tarde, quando me mudei, parei de levar minha cadela para passear e pedi para meu namorado fazer isso no meu lugar. No outono passado, eu decidi acampar na floresta perto da minha casa. Moro em uma área rural, próxima a algumas grandes montanhas, e fazer coisas como caminhar nos bosques, acampar e pescar faz parte do que eu gosto de fazer. Eu não tinha um plano detalhado, apenas pensei em seguir um caminho de cerca de 6 quilômetros até um local onde as pessoas podem acampar. Planejei ficar lá de 2 a 5 dias, dependendo de como eu me sentisse. Comecei minha viagem bem cedo, antes do sol nascer, e no meio do dia já tinha encontrado um bom lugar. Montei minha barraca e me senti em casa. Depois, peguei meu equipamento de pesca e caminhei até um pequeno lago que ficava a cerca de 400 metros de distância, acredito. Eu era a única pessoa que ia até aquele lugar. Era bastante afastado das áreas populares das montanhas e, como morava perto, era fácil pegar minhas coisas e sair sempre que me desse vontade. Em 10 anos indo para esse local acampar, nunca vi outra pessoa ou qualquer sinal de que alguém já tivesse estado lá. Por isso, fiquei surpreso quando ouvi alguém gritando. Eu estava parado à beira do lago e o grito veio da floresta do outro lado, distante de onde eu havia montado meu acampamento. Para quem não sabe, é muito difícil dizer quão distante está um som nas montanhas por causa dos ecos e da forma como as árvores e a água fazem os sons parecerem mais próximos ou mais distantes. O grito parecia não estar muito longe de mim, mas eu não conseguia entender o que estava sendo dito, então pensei que talvez estivesse mais longe do que parecia. No início, achei que poderia ser um grupo de amigos se divertindo. Era realmente estranho ouvir alguém gritando em um lugar tão remoto. Depois de pescar por 1 hora e pegar uma boa quantidade de peixes, voltei para minha barraca. Acendi uma pequena fogueira
e comecei a cozinhar enquanto o sol se punha. Quando escureceu, ouvi a voz novamente, mas agora estava mais alta e clara. Parecia vir da floresta perto de onde eu estava acampando. Como estava muito escuro, eu não conseguia ver muita coisa. A voz parecia ser de um rapaz jovem, e agora ele gritava como se estivesse com dor. Ele gritou novamente, perguntando se havia alguém por ali. Ele parecia tão desesperado, algo como eu nunca tinha ouvido antes. Levantei rapidamente, pensando que ele poderia ser alguém perdido, precisando de ajuda para encontrar o caminho de volta. Peguei minha mochila e uma lanterna e comecei a caminhar pelas árvores em direção à voz. Mas quanto mais perto eu chegava, mais cauteloso eu ficava. Diminuí a intensidade da luz da lanterna para não chamar muita atenção e comecei a me mover mais silenciosamente. Foi quando ouvi passos na grama à minha frente. Os passos se aproximaram e depois pararam. Logo depois, a voz chamou novamente. Tentei enxergar no escuro, pensando que a pessoa devia estar a poucos passos de mim. Acendi a lanterna e a apontei para frente. Ali, a poucos metros de distância, estava um homem, parado, olhando diretamente para mim, completamente imóvel. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que eu finalmente falei. Você precisa de ajuda? Está perdido? Mas o homem não se mexeu nem respondeu. Ele apenas continuou me encarando. Senti um frio percorrer meu corpo e de repente soube que precisava sair dali. Senti o perigo ao meu redor. Rapidamente voltei para o meu acampamento, desmontei a barraca e guardei tudo. Continuei iluminando ao redor para ver se ele estava me seguindo. Corri todo o caminho de volta para casa, torcendo o tornozelo e caindo algumas vezes, de tanto que eu tremia. A pessoa que vi não parecia alguém que precisava de ajuda. Parecia mais que ele estava tentando me enganar para eu pensar que ele precisava. Ainda não sei o que ele queria, mas estar sozinho na floresta à noite tornou tudo ainda mais assustador. Nunca mais voltei para aquele lugar, e acho que nunca mais voltarei. Quando eu tinha 20 anos, voltei para casa durante as férias de verão da faculdade. Minha boa amiga, vamos chamá-la de Ana, e seu namorado tinham acabado de conseguir novos empregos e estavam morando sozinhos em uma casa no topo de uma colina bem íngreme. Um pouco sobre a Ana. Ela fica muito nervosa e ansiosa o tempo todo. Eu também fico ansiosa, mas já me acostumei um pouco a viver sozinha e a lidar com minhas preocupações. Mas Ana não estava acostumada a isso. A casa deles tinha uma porta nos fundos na cozinha. Se você estivesse sentado no sofá da sala de estar, poderia ver diretamente a cozinha. Logo do lado de fora da porta da cozinha, a cerca da altura do ombro, havia uma luz que acendia quando detectava movimento. É importante mencionar que o quintal da Ana era bem alto. Para entrar no quintal a partir do pequeno caminho em frente à porta, era necessário subir alguns degraus. O quintal era feito assim para dar acesso à frente da casa. Então essa luz com sensor de movimento só acendia se algo se movesse no caminho, não para animais que estivessem no quintal. O quintal em si era pequeno, com uma densa floresta se estendendo até o final dele. Uma noite, Ana estava sozinha porque seu namorado estava trabalhando em um dos seus primeiros turnos da noite e ela não conseguia dormir. Eles estavam tentando economizar, então todas as luzes estavam apagadas. Aí, ela viu uma luz entrando pela janela da cozinha. Era a luz com sensor de movimento. Isso a assustou muito, mas ela tentou ignorar. No entanto, a luz continuava a acender e apagar em diferentes momentos. Ela me ligou várias vezes por volta das 3 da manhã, até que finalmente atendi. Eu conversei com ela ao telefone, tentando acalmá-la, até que seu namorado voltasse na manhã seguinte. Ele tinha os próximos 3 dias de folga, e nada aconteceu com a luz durante esse tempo. O pai dela a avisou para ter cuidado, sugerindo que poderiam ser ladrões observando a casa,
especialmente porque havia ocorrido alguns arrombamentos recentemente em uma rua próxima. Na próxima vez que o namorado dela teve que trabalhar à noite, Ana pediu se eu poderia passar a noite lá. Eu disse que sim. A noite começou bem normal. Assistimos a filmes até cerca de 11 horas. Depois decidimos sair para a loja de vape mais próxima e pegar um McDonald's. Onde moramos, estamos praticamente no meio do nada. Então levaria quase 1h30 para ir e voltar. Chegamos em casa por volta da meia-noite e montamos o colchão inflável na sala de estar, onde planejávamos dormir. Por volta da 1h, aquela luz com sensor de movimento do lado de fora acendeu novamente enquanto estávamos sentados no colchão. Tentei acalmá-la dizendo que provavelmente era só um animal, talvez um morcego ou algo assim. Ana não parecia tão certa. A luz apagou, mas então acendeu novamente, desta vez permanecendo acesa por mais tempo. Ana decidiu subir as escadas para pegar a arma do namorado. Nós nos sentamos ali, muito nervosas, com a janela aberta para podermos ouvir o que estava acontecendo do lado de fora, e Ana brincou gritando: "Eu tenho uma arma e não tenho medo de usá-la!" Ela estava tentando me fazer rir, mas logo depois que ela disse isso, a luz apagou. Ela ficou apagada por 3 horas, como se tivéssemos assustado alguém ou algo. Nenhuma de nós conseguiu dormir depois disso. Por volta das 4h, fui até a cozinha para pegar água. Quando me virei para dizer algo a Ana, ela gritou de repente para eu voltar. Eu me virei rapidamente e a luz estava acesa novamente. Vimos a luz acender e apagar várias vezes até o amanhecer. Tão de repente quanto começou, parou. Pensamos em chamar a polícia, mas estávamos preocupadas que eles achassem que estávamos fazendo uma ligação de brincadeira e que poderíamos nos meter em problemas. A luz nunca parecia dar problemas quando o namorado dela estava em casa à noite. Eu ainda me sinto muito incomodada em ficar sozinha na casa dela à noite. Tenho certeza de que alguém estava com intenções ruins naquela noite, seja planejando arrombar a casa e achando divertido nos assustar ao perceber que a casa não estava vazia, ou se tinham planos ainda piores. De qualquer forma, foi uma experiência aterrorizante.